Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. No nome do Senhor Jesus, como que vocês estão? Animados para a nossa campanha? Agora nós vamos dia 19. Tá na madrugada da quinta, amor? Dia 19. Eu acho que é na madrugada da quinta-feira. Vai ser estrondoso, aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Já quero profetizar um dia sobrenatural sobre a sua vida, aleluia. Hoje nós vamos começar em Gênesis 1. Já vai abrindo aí em Gênesis, capítulo de número 1. Glória a Deus, Todo-Poderoso, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, amém? Como que está a expectativa do seu coração? Conta para mim, como que está a expectativa do seu coração? Aleluia, shalom, shalom para todos vocês. Hoje também tem culto na Global Fire, hoje é segunda-feira, 16 de março. Hoje tem culto na Global Fire. Vai ser um tempo estrondoso. A pastora Bruna vai estar ministrando uma palavra poderosa hoje para os membros. Hoje é para membros, tá, gente? Não é aberto. Sexta-feira é aberto para todos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vai ser um tempo extraordinário. Amém? Forte, né? Eu sei que vocês foram cheios de unção hoje, essa madrugada. Aleluia. Bora tomar um cafezinho? Vou falar hoje pra você o ato profético que nós vamos fazer, amém? Glória a Deus. Vou falar pra você sobre o ato profético, que vai ser poderoso, tá? Então, presta atenção. Hoje, se você puder, compre um azeite virgem, extra virgem, tá? Ou um óleo desses lugares de casa do pastor, que, né, dá pra você comprar um óleo pra você consagrar, amém? Então, você vai comprar um óleo, certo? Pode ser de preferência, se você puder comprar um óleo, um azeite virgem, extra virgem. Pode óleo de cozinha? Não, tem que ser óleo de oliva, da oliva, tá? Pode ser o óleo da oliva ou esses óleos que são de mirra, que são já próprios para unção. Mas seria bom você comprar realmente um azeite, tá? Um azeite virgem, extra virgem, um azeite da oliva. Essa próxima madrugada eu já vou começar a consagrar, tá? Vou consagrar. Então, hoje eu vou ensinar vocês o ato profético. Essa próxima madrugada nós vamos consagrar tanto o pote que vocês vão adquirir. Então até o dia da nossa campanha, eu vou estar consagrando o pote. De preferência, queridos, um pote novo, tá? Pode ser de plástico, pode ser de vidro, mas um pote novo. Porque atos proféticos carregam uma intenção profética, tá? Então, só para você ter noção, eu sempre gosto de trazer esse adendo. O macumbeiro feiticeiro, ele entende muito mais de ato profético que o cristão, tá? Então, de preferência, um pote novo, tá? Você vai ver, o macumbeiro, ele vai fazer qualquer coisa lá na macumba, ele compra tudo novo, certo? Porque ele entende o mundo espiritual. Então, o que você vai comprar? Você vai comprar um pote, tá? Se possível, transparente. Pode ser de plástico, pode ser de vidro. Se for de vidro, é ainda melhor, tá? Então, um pote de vidro, o óleo, o que você vai precisar. E aí eu vou ensinar você hoje sobre esse ato profético, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Teve um levante aí na sua casa? Pode ficar em paz, porque o diabo, ele se levanta para cair. Gente, vocês que... Olha, sábado é o nosso seminário. Se você não fez sua inscrição, coloca aqui nos comentários a palavra eu quero. Vai chegar o link, você vai fazer a inscrição. Lembra, você vai receber um certificado de conclusão lindo. Serão mais de 7 horas de aula sobre libertação e batalha espiritual. Vou desvendar o mundo espiritual, o que acontece, né? Eu vou trazer muita coisa boa para vocês estarem. Gente, tem que ser com tampa, tá? Tem que ser com tampa, certo? Então, sábado agora, dia 21, é o nosso seminário, certo? Eu acredito que na quarta-feira, que dia que é hoje?
Quarta-feira, a apostila de vocês vai estar lá na área do aluno para você já imprimir, já anilhar ela, deixar ela bem bonita, porque você vai estudar bastante nela, tá? Certo? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, meus queridos, eu quero que você aumente a expectativa do seu coração. Se tiver tendo levante na sua casa, repreende, faz uma oração de guerra, porque no sábado eu vou trazer o mundo espiritual do que acontece nas regiões das trevas, como que Satanás atua, como que você pode se posicionar. Vou ensinar muita coisa boa para vocês na prática, amém? Vou ensinar para vocês tudo sobre libertação, sobre batalha espiritual, como que você se posiciona. Então, aumenta a expectativa do seu coração, amém? E vem para a madrugada, tá? Então, a partir dessa madrugada agora, você vai pegar o seu óleo, o seu pote, e eu vou consagrar ele. Então, eu vou consagrar dia 17, que é a próxima madrugada, 18, e no dia 19 também, que é o dia que nós vamos começar. Então, nesses 3 dias eu vou estar consagrando o pote, vou estar consagrando, certo? A partir do momento que nós já consagramos, você já pode colocar as coisas que eu vou estar ensinando vocês a fazerem, tá? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então, vai ser um tempo estrondoso. Vamos orar para nós começarmos? Gente, que alegria. Hoje nós vamos começar a ler, tá? Gênesis, capítulo de número 1. Aleluia. Gente, não deixem de se inscrever no seminário, porque depois vocês vão se arrepender. Domingo, volta pro preço lá da esteira normal. E eu falo para vocês, seminário vai ter tudo que você precisa saber dentro do campo de libertação e batalha espiritual. Amém? Eu vou trazer a parte para vocês, uma parte que vocês vão gostar bastante, na demonologia. Eu vou trazer várias classificações de demonologia, vocês vão gostar bastante, dentro da angelologia também, né? Vou trazer muita coisa. Gente, vou explicar para você o ato profético depois que nós fizermos, tá? A nossa leitura. E aí vocês vão entender se vocês vão pegar um pote grande, um pote pequeno, depende da sua ousadia. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu consagro esse devocional a Ti, Senhor, eu consagro cada vida que está aqui. Obrigada, Deus, por essa madrugada. Obrigada, Pai, por aqueles que já estão, Pai, com o coração aquecidos, Pai, para a nossa campanha de 90 dias. Será um tempo estrondoso, extraordinário, profético, um tempo, Pai, sobrenatural, onde eu creio, Pai, que o Senhor se manifestará de forma tremenda, Senhor. Pai, eu já quero, Pai, pedir e apresentar o nosso seminário do sábado, que o Senhor prepare esse ambiente, prepare a casa do teu filho e da tua filha, para que ele possa assistir ali no ao vivo conosco, porque eu creio que será um divisor de águas sobrenatural. Obrigada, Jesus, por esse devocional. Eu chamo a voz do Espírito Santo sobre este lugar. Consagro essa leitura de Gênesis e declaro que aqui o Senhor revela para nós o profundo, o oculto e o escondido daquilo que tem, Senhor Deus, daquilo que está por detrás da letra, daquilo que está por detrás das escrituras. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, sejam todos bem-vindos para o nosso devocional. Amém? Olha, então vamos ler hoje Gênesis e depois eu vou falar para você sobre conquista de território. Então eu quero que você preste muita atenção, anota os versículos que eu vou falar. Talvez eu vou falar hoje um pouquinho mais rápido. Então às vezes eu não vou conseguir te esperar, por exemplo, eu não vou conseguir esperar você ir lá no versículo. Eu já vou ler o versículo, tá bom? Pra gente poder, né, que aqui vai ser praticamente uma aula hoje, tá? Abra comigo em Gênesis, glória a Deus, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Gênesis, capítulo de número 1. Amém? Acharam? É fácil, é lá no comecinho. Esse é o livro mais fácil de achar. Então diz assim em Gênesis: no princípio Deus criou os céus e a terra. Nesse princípio Deus criou tudo perfeito, os céus e a terra. Aí, lembra quem estava comigo lá na aula da origem dos demônios, a teoria do gap? Aí, entre esse verso 1 e esse verso 2, eu, Larissa, acredito que houve muitas coisas que aconteceram, amém? Glória a Jesus.
E aí a gente tem, a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Peraí, no princípio Deus criou os céus e a terra. E essa palavra criou vem do verbo bará, no hebraico, de que Deus criou da matéria-prima. Então Deus, ele criou tudo perfeito, ele não pode criar nenhuma obra do caos. Então, a que conclusão nós chegamos aqui? Em que Deus criou tudo perfeito, teve um intervalo do gap, ou seja, teve um intervalo entre Gênesis 1 e Gênesis 2, provavelmente a queda de Lúcifer acontece bem aí, entre esse trecho 1 e esse trecho 2, porque aí a terra era sem forma e vazia, e quando você vai olhar para o hebraico, você vê que essa palavra vem do caos, de algo caótico que aconteceu. Certo? Então, quem estava comigo na aula da origem dos demônios entende essa parte aqui. Então, Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. E Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite. Observa que aqui, Deus ainda não criou o sol. Então, a luz, ela não provém somente do sol. E eu quero que você se atente a isso. Aqui Deus não criou ainda os luminares. Deus está criando luz, que haja luz. Então aqui Deus separa a luz da escuridão. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então no primeiro dia Deus criou o quê? A luz, tá? E ele separou a luz das trevas. Então Deus disse, haja um espaço entre as águas, para separar águas dos céus e as águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra e as águas do céu. Então Deus criou um firmamento, certo? Como diz, se eu não me engano, no livro de Jó, eu acredito que está em Jó, Deus criou uma abóboda e separou, tá, as águas de cima e as águas de baixo, certo? E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra e das águas dos céus. E Deus chamou o espaço de céu. E a noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus separa, tá, os espaços, certo? Entre as águas de cima e as águas de baixo. Segundo dia, é o que Deus faz, amém? Então, Deus disse, junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra. Então, as águas que estão em cima, elas estavam todas misturadas com terra. É assim que eu vejo, né? Então eu vejo, certo? Que o quê? Aqui Deus ele separa água para um lado e terra firme para outro. E as águas dos mares e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, produza a terra vegetação e toda espécie de planta com sementes e árvores que dão frutos com sementes. E as sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação. E toda espécie de plantas, como sementes e árvores que dão frutos com sementes. E as sementes produziram plantas e árvores, e cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Amém? Vocês estão comigo? Então Deus disse, haja, agora olha só, haja. Então aqui passou e veio qual? O terceiro dia. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Agora nós estamos entrando no quarto dia. E olha só, quando que Deus vai criar as luzes no céu?
Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos, que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Então, olha só, a gente vê no começo que Deus fala, haja luz, e ele separou a luz das trevas. Mas a gente vai ver que no quarto dia Deus vai criar o sol, tá? Isso aqui é intrigante, porque muitas vezes a gente pensa que essa luz que a gente vê, ela vem do sol. Então, a gente não tem só o sol como fonte de luz. Deus, olha só, eu estou no verso 17. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar dia e noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quê? O quarto dia. Então, no quarto dia, o que implica o quarto dia? Deus, ele faz o sol, a lua, né? Isso aí vai marcar as estações. Então, você vê que o calendário, dia 18, ao pôr do sol, nós entramos no mês de Nissan. Se você for olhar lá no calendário hebraico, você vai ver que tem lua. Porque o calendário de Deus, ele é seguido e ele anda em concordância com as luzes, tá? Ou seja, as luminárias, né? A lua. Então Deus disse: encham-se a terra de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves para um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quê? O quinto dia, tá? Então aqui nós chegamos no quinto dia. Então o quinto dia é marcado pela multiplicação dos seres viventes, que são os animais marinhos, os animais da terra, né? Os animais as aves. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, e cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, animais selvagens, e assim aconteceu. E Deus criou uma grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Gente, eu acredito que Deus, tudo que Ele cria é debaixo de um modelo do que já tem no céu, tá? Então Deus disse: façamos o ser humano, façamos, amém? Deus, ele fala no plural, então façamos. Deus não está falando, então eu vou fazer o ser humano. E eu quero que você entenda que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam antes da criação juntos, eles têm a mesma essência, mas cada um é uma pessoa diferente, tá? Existe a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, que é o Criador, o Javé, e a pessoa do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus, certo? Então façamos, né? Então a gente vê a Trindade. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhança a nós. A nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? A nós, esse nós está referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dominará sobre os peixes. Então, olha só. Então, Deus criou o ser humano para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre o céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra. E sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem.
A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Agora vamos aqui no 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham e governam a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas como sementes que toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Então aqui a gente termina no 6º dia, tá? Então a gente vai ver tarefa de casa para vocês. Vocês vão colocar dia 1, o que Deus criou no dia 1, o que Deus criou no dia 2, o que Deus criou no dia 3, o que Deus criou no dia 4, o que Deus criou no dia 5, o que Deus criou no dia 6, certo? E amanhã eu quero entrar com vocês sobre o descanso do sábado, tá? Porque Deus, Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º como um modelo para nós, certo? Para nós aprendermos a descansar nele, amém? Isso é uma palavra poderosa, nós precisamos aprender a descansar. E o ser humano muitas vezes, por causa da fadiga do mundo, da fadiga das coisas, o ser humano não sabe descansar, amém? Então o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo Deus criar as coisas. E uma coisa intrigante que eu gosto de deixar bem clara aqui para você é, quando a gente começa a ler Gênesis, a gente já começa na criação. A gente começa ali, e Deus criou, e Deus fez, Então, Deus quis que nós entendêssemos desde a criação até Apocalipse. Deus deixou para nós muito bem exposto o que aconteceu de Gênesis a Apocalipse, né? O que vai acontecer, né? Apocalipse. Só que quando a gente vai olhar, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, segundo estudos científicos, né? Através dos, deixa eu ver, é um teste do carbono que eles conseguem ver datar quantos anos existe através de fósseis e tudo isso. Aí quando a gente olha para o calendário gregoriano, a gente está 2026 anos após a morte de Cristo, ok? Mas estudos escatológicos, estudos teológicos, estudos, né, arqueológicos também mostram para nós que Jesus veio mais ou menos no ano 4004, por aí, entre 4000 e 4004. Então, se a gente somar 4004 mais 2026 anos, vamos fazer uma soma, né? Então, diz que Jesus, do ponto zero de Adão, ele veio no ano 4004, pode ter uma margem de erro entre 2 para 7 anos, certo? Vamos colocar mais 2026, quanto que dá, apóstolo? 6.030. Então dá 6.030. 6.030. 6.030 anos. Eu entendo que, presta atenção aqui, 6.030. O calendário, vê aí, irmão, que ano que nós estamos no calendário hebraico? 5.786. O judeu, o israelita, o judeu, 5.786. Ó, o judeu conta que nós estamos no ano 5.786. Dentro dos estudos, mostra que talvez nós estamos entre 6.000 e pouquinho, né? 6.030. Então, assim, os calendários não estão tão longe um do outro, né? Faltaria aí uns 200 anos, mais ou menos. 244. Eles estão 244 anos, um longe do outro, de diferença, tá? Então, eu acredito que essa terra vai durar só 7.000 anos, né? Já junto com o milênio e com tudo. Então, eu acredito que nós estamos realmente, queridos, para entrar nesse, né? Para viver o fim dos tempos e tudo isso. Agora, tá.
vamos supor que a Terra tenha 6.000 anos desde Eva e Adão, ou 7.800, ou 5.700. E esse tempo de 4,5 bilhões de anos? O que aconteceu nesse tempo? Aí você lembra do gap, da teoria do gap, que acontece no intervalo de Gênesis 1 e Gênesis 2. Mas você só consegue ver isso quando você estuda no hebraico. Porque no hebraico, ali tem o verbo bará. Vou abrir aqui para você, para trazer essa curiosidade aqui para você. Peraí. Glória a Jesus. Vou achar aqui para você. Calma seu coração. Ó. Fala bem assim o texto, né? A criação, o primeiro versículo, o versículo de número 1, fala assim: no princípio, né? Deus criou os céus e a terra. Olha só, vamos lá, pega de novo aí, Gênesis, ó. No princípio Deus criou os céus e a terra, tá? A gente tá vendo que no princípio Deus criou os céus e a terra, ok. Só que quando a gente vai ver o verbo no hebraico, a palavra no hebraico tá assim, Bereshit bara. Bereshit significa princípio, princípio absoluto da matéria-prima. Então, Deus não pode criar algo sem forma e vazia. E o bará criou, vem do verbo que sem matéria, não existia nada. Ou seja, Deus não está reformando alguma coisa, Deus está criando, Deus está pegando a matéria-prima e Ele está fazendo. Então, a gente vê através desses dois verbos, no princípio, esse princípio está falando de um começo absoluto, e esse bará, que significa criou, Deus está falando que criou sem matéria-prima. Ou seja, no hebraico, significa, a palavra criou significa bará. Significa que Deus está criando algo do zero. Deus não está reformando uma matéria, Ele não está agora. Então, você entendeu o que eu quis dizer. Então, existe um intervalo de tempo. Agora, quando a gente vai no 2, a terra era sem forma e vazia. Hayetan era, ou seja, essa palavra no hebraico significa se tornou. Então, significa a terra se tornou sem forma e vazia, porque alguma catástrofe, alguma coisa aconteceu. Tohu vavohu, que significa sem forma e vazia. Amém? Essa palavra sem forma e vazia, tohu, significa desordem, ruína, caos. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Deus não faz nada do caos. Mas eu acredito então que Deus no princípio criou tudo perfeito. Eu acredito que a terra foi estragada entre Gênesis 1:1 e 1:2 pela queda de Lúcifer, pela guerra que teve nos céus. É o meu achismo. Aí vavahu, que significa vazio, desolação, destruição. Ou seja, como que o escritor de Gênesis usa no primeiro verso a palavra princípio e criou, que vem de Deus fazer algo absolutamente do zero. Mas de repente no verso 2 usa as palavras vavahu, tohu vavahu, yaetan, que significa tornou-se, desordem, ruína, vazio, destruição. Então, eu acho de todo o meu coração que a guerra nos céus, a queda de Lúcifer, os dinossauros e tantas coisas aconteceu entre esse verso e esse outro. Ou seja, Deus não deixou de falar o que Ele fez. Deus não deixou de contar a história do princípio. Mas Ele colocou o intervalo de tempo aí. Tá. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo perfeito, tudo bonito. Ok. Traço. Agora vamos para a história, aonde eu crio o homem, eu crio todas as coisas, é aonde vocês precisam saber. Amém? Certo? Então, a gente tem como referência Isaías 45:18, que diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra, o Deus que formou a terra e a fez, e Ele estabeleceu, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Isaías fala que Deus não criou a terra vazia. Ele não criou a terra sem forma e vazia. Então eu vejo que houve um reset na terra, tá? E aqui Deus está refazendo as coisas. Deus está criando de novo todas as coisas. Amém? Certo? A Bíblia fala princípio absoluto. Então assim, ó, na minha versão fala, né? Não fala princípio absoluto, ok?
mas é que a minha linguagem é mais moderna, tá? Então, o que pode ter acontecido nesse intervalo de tempo entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2? Deus criou tudo perfeito? Sim, eu creio. Os anjos foram criados antes dessa, né, de tudo isso. Aonde que fala isso? Lá em Jó 38 fala que os filhos da alva rejubilavam com o Senhor quando ele estava criando as coisas. Lúcifer pode ter caído aí, certo? Aí pode ter acontecido nesse intervalo de tempo. 1/3 dos anjos caíram também. A terra, né, entrou em caos, né? Acredito que talvez foi exterminado tudo que tinha na terra e todas essas coisas, certo? Então, tudo isso. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, vamos lá. Então, a gente fica com isso hoje. A tarefa de casa de vocês é separar o que Deus criou cada dia e amanhã a gente vai fazer o verso de número 2. Eu quero falar hoje com você sobre atos proféticos, conquista de território. Amém? Glória a Deus. Então, a gente vai ver que você que lê o livro dos profetas comigo, você lê o livro de Isaías, Jeremias, você lê o livro, né, de Ezequiel, você vai ver que os profetas, toda vez que Deus ia fazer algo, ele falava para o profeta, ao ponto do profeta casar com uma prostituta, representando Israel, certo? Então, olha que tremendo, atos proféticos, toda vez que Deus vai fazer alguma coisa, ele fala através de atos proféticos. Ou ele pede para um profeta fazer um anúncio, ou ele pede para um profeta fazer um movimento profético. Amém? Então, a gente vai ver, né? Por exemplo, Deus queria tomar a terra ali de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, Deus manda, né, 12 espias ali. 12 espias sobre aquela terra. Para quê? Para espiar a terra, para pisar na terra. Então, muitos atos proféticos são de movimento, são de ir, amém? Então, tem um que eu amo, que é a queda do muro de Jericó. Então, se a gente for ver, antes das muralhas caíram, eles deram voltas. Eles deram todos os dias 7 voltas. 7 voltas. E aí, no último dia, na última volta, eles tocaram uma trombeta. E o sacerdote ia na frente. E o povo que estava lá dentro da cidade de Jericó não entendia o que estava acontecendo. Então, a gente vê Elias, Eliseu, vários atos proféticos. Vai lembrando aí os atos proféticos, tá? Que eu quero passar mais rapidinho aqui pra gente chegar, pra me ensinar você o ato profético. Né? Ó, glória a Jesus. O profeta Eliseu manda, né, o rei Joás atirar as flechas em direção ao território inimigo, e a flecha representa a vitória liberada por Deus sobre aquele território. Então, a flecha, né, que o rei Joás lançava, representava o quê? Conquista, certo? A conquista. Então, a gente vai ver o profeta jogar ali a vara pegar um galho e jogar para o machado flutuar. Então, a gente vai ver vários. Enterrar o cinto, o azeite da viúva, muito bom. Eliseu e o sal, boa. A água, a fonte de água era amarga. O sal representa o quê? Purificação. Então, Eliseu, vai lá. Vamos pegar essa passagem de Eliseu? Acha aí, amor, essa passagem de Eliseu, fazendo um favor, que ele joga o sal na água. Então, aonde a gente tem fundamento para fazer ato profético? Para mim, Mateus 18:18 é claro sobre isso, né? Então, vai achando aí essa passagem de Eliseu, certo? E você viu que lá Eliseu pegou um prato novo. Porque Deus estava fazendo uma coisa nova. Eu vejo assim, sabe? Mateus 18:18, abra comigo. A multiplicação das ovelhas de Jacó, perfeito, Nayara, muito boa. A farinha na panela para tirar a morte, muito boa. Segunda Reis, apóstolo. Achou? A de Eliseu, sim. E tem uma chave ali, a respeito dos potes. Segunda Reis 2:19. Mas vamos ler primeiro, grava aí que eu já, vamos ler primeiro Mateus 18:18, que diz assim, esse aqui é o embasamento que a gente tem. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Terra, mundo natural, céu, mundo espiritual. E o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu.
Então, tudo que nós oramos cancelando em unidade, tudo que nós oramos no céu é desligado na terra. Tudo que nós ativamos na terra é ligado no céu. E vice-versa. Amém? Na mãe, os 7 banhos. Agora, fala aí, irmã. 2 Reis o quê? 2:19. Vamos ler 2 Reis 2:19. 2 Reis, capítulo 2, verso 19. Acharam? Aleluia. Os primeiros milagres de Eliseu. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova, cheia de sal. Tigela nova, cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente, ou seja, ele foi aonde a água nascia, que abastecia a cidade com água, e jogou ali sal, e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte, e nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu saiu dali e foi para Betel. Tá? Então vamos ficar aqui. Então aqui Eliseu vai fazer um ato profético, tá? Um ato profético. Então essas águas, elas estavam debaixo de uma maldição, certo? Elas estavam, né? Elas eram águas que podiam trazer doença, morte. Então Eliseu pega um pote novo, o sal, e ele declara que aquelas águas estão sendo purificadas. Amém? Tá. Nós, mediante a esse trecho em Mateus 18:18, nós vamos fazer um ato profético poderoso. E eu quero que você entenda que esse ato profético vai estar linkado com os 90 dias, tá? De oração. Vai estar linkado com os 90 dias de oração que nós vamos estar de forma ininterrupta. E Deus colocou no meu coração que nós vamos fazer a maior conquista de território de todos os tempos. Então, o que você vai precisar para fazer esse ato profético? Você vai precisar de um pote novo, transparente, tá? Que dê para ver o óleo e os papeizinhos que você vai colocar lá dentro. Então pode ser um pote de plástico, um pote de vidro, mas que seja novo. E aí você vai comprar um azeite de oliva, virgem ou extra virgem, tá? Por que eu gosto de novo? Porque quando as coisas vêm novas, aquilo ali não foi usado para outra coisa, aquilo ali não teve intenção de outra coisa. Então esse pote novo você vai consagrar ele ao Senhor. Nós vamos fazer isso na madrugada. Senhor, nós consagramos esse pote que foi comprado e adquirido, que nunca foi usado para nada. Eu declaro que ele agora é separado e ele representa, Senhor Deus, a tua presença, ele representa o Senhor, o teu cerco, ele representa alguém que vai estar ali debaixo da tua presença, tá? Fechado na tua presença, alguém que vai ser colocado na tua presença, tá? Então, o óleo representa o quê? O aprisco de Deus. O pote representa o aprisco de Deus, tá? Então, aí o óleo, nós vamos consagrar o óleo. Senhor, o óleo nós apresentamos agora, ele representa a poderosa, o seu poder, representa a tua unção, representa o Espírito Santo, representa, né, o teu sobrenatural, a tua intervenção, representa a manifestação da tua glória. Nós consagramos esse óleo agora em nome de Jesus, então nós vamos consagrar tanto pote, tanto óleo. E aí, como que ele vai funcionar esse ato profético? Nós vamos fazer uma toma de território. Então, essa toma de território pode ser sobre a sua parentela, mas eu quero que você seja mais ousado comigo, porque nós vamos ter 90 dias de oração para orar por esse ato profético. E eu falo para você, tá? Gente, todo mundo pode fazer, todo mundo. Vem para a oração da madrugada, para a gente estar consagrando e declarando. Presta atenção, você que vai participar dos 90 dias principalmente, o que você vai fazer? Você vai fazer a toma de território. Como a gente faz uma toma de território? Por exemplo, eu dei já a missão para o apóstolo. Falei, olha, essa semana eu estou bem corrida, então vocês vão pegar o nome de todos os bairros dessa cidade, pega o nome de todos os estados do Brasil, todas as capitais, pega o nome dos nossos políticos, nome dos prefeitos, dos vereadores daqui, pega o nome das instituições, escolas, principalmente pública, certo? Põe o nome da sua família, põe circunstância, situação. Então você vai, tá? Que dia que nós vamos começar
esse ato profético no dia da oração, dia 19, tá? Às 2h45 da manhã, vai ser 90 dias ininterrupto. Então você vai pegar uma folha e vai começar a escrever nome de bairro, nome de cidade, nome de pessoas. Vai escrever. Você não vai botar no pote ainda, certo? Porque é profético até o jeito que você vai fazer. Então, o pote nós vamos consagrar, representa o aprisco de Deus, representa a intervenção de Deus. Então, o pote, ele representa, pode escrever aí, intervenção do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. O óleo representa a presença de Deus. Então, nós vamos primeiro escrever tudo, todos os nomes. Aí colocou os nomes lá no dia 19, 2h45 da manhã. Nós vamos fazer juntos, tá? Você ali com o seu ato profético. Nós vamos consagrar novamente ali. E aí nós vamos falar assim, Senhor, agora, em nome de Jesus, esse recipiente, ele representa a sua intervenção. Ele representa a sua mão poderosa tocando em tudo que será colocado aí dentro. Esse pote representa a manifestação da sua intervenção. Aí botou os nomes, aí, sem colocar o óleo ainda. Vai colocar todos os nomes. Depois você pode continuar colocando, mas é profético. Querido, tudo tem um significado profético, tá? Aí você colocou todos os nomes dentro do pote. Senhor Deus, eu coloco agora todos esses nomes, essas pessoas, esses lugares, e eu profetizo conquista de território, desde lugares físicos a corações. Eu declaro que o Senhor conquista esse coração, conquista essa cidade, conquista essa nação, traz intervenção sobrenatural sobre tudo que eu coloquei e anotei aqui. E aí, você vai pegar o óleo. Isso nós vamos fazer na madrugada do dia 19. E você vai derramar. Pai, no nome de Jesus, nós profetizamos agora que a manifestação da tua glória, da tua presença, a manifestação do seu poder, a presença do Espírito Santo começa a visitar tudo que está anotado aqui. E eu profetizo que nesses 90 dias, Senhor, conforme nós estivermos orando, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós declararmos, maior é a sua intervenção. Nós profetizamos que pessoas serão libertas, curadas, rendidas ao teu nome, que lugares serão sensíveis à manifestação do avivamento. E aí nós vamos fazer isso na madrugada do dia 19. Que dia que vai ser esse ato profético de conquista de território? Dia 19, 2h45. Nessas próximas madrugadas eu vou estar consagrando o pote que você comprou, o óleo que você comprou, certo? E pedir para o Espírito Santo trazer para você todos os nomes. Vamos fazer junto, dia 19, porque vamos usar Mateus 18, tudo que é ligado na terra, nós vamos estar ligando junto em coletivo, queridos. Querido, nós vamos estar ligando todo mundo junto. O maior, esse é o maior do mundo, porque eu acho que não teve um assim. Esse é o maior ato profético de conquista de território. Põe o nome do seu marido e já coloca o nome do seu marido e profetiza. Eu profetizo que o meu marido é alcançado pelo Senhor Jesus. Eu profetizo que a minha esposa vai ser uma mulher de Deus. Eu profetizo com meus filhos. Meu filho que está na droga, ele vai sair da droga e ele vai ser um pregador do evangelho. Já profetiza, já declara. Seja ousado. Aí, presta atenção. O tamanho do pote e a quantidade de óleo depende do que você tem para apresentar. Então, compra um pote significativo, talvez de 1 litro, 2 litros, não sei. Aí você vai ter que comprar a quantidade de óleo que cobre. Presta atenção. O óleo tem que cobrir os nomes. Então, se você pode colocar só os nomes, em vez de colocar uma carta ali, certo? Então, você pode colocar o nome do seu marido. E aí você vai estar orando. Senhor, resgata, cura, liberta, transforma. Senhor, alcança a minha cidade. Você sabe o que eu quero pedir para você? Para os ousados, principalmente para os libertadores e intercessores. Faz um rastreio de tudo que é terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tudo que... Se tem aí uma igreja de Satanás aí na sua cidade, põe o nome dela, o bairro. Você vai anotar o nome, porque nós vamos fazer conquista de território. Mas apóstolo, mas eu vou botar no meu potinho, queridos, nós vamos ter 90 dias de oração ininterrupta. Você acha que isso é pouco? Não é só você orando. Se fosse só você orando, eu ia falar, olha, né, vigia, mas nós vamos ter 90 dias, os intercessores das janelas vão estar orando. A cada janela nós vamos estar orando pelo seu potinho com os nomes, tá? Certo? Então, maçonaria, ordens secretas, tudo que vocês souberem. Talvez tenha aí no seu bairro uma feiticeira, uma macumbeira. Queridos, nós vamos fazer a maior toma de território que nós já fizemos em todos os tempos.
Principalmente você que está em outra nação, tá? Você que é da África, faz aí, põe todos os países da África, certo? Então, olha, nós vamos estar com um relógio de 90 dias. E eu creio, queridos, que isso é para trazer, tá? Um grande avivamento sobre o Brasil e lugares. Porque olha o tamanho dessa conquista de território. O diabo vai ficar irado? Ele já tá. Mas eu falo para você, o que você vai provocar é sobrenatural. Fique com o seu coração em paz. Vai ter mais de 2.000 horas de oração. De pessoas que realmente oram, tá? Então eu quero que você coloque os nomes. Porque aí o que você vai fazer? Toda madrugada você participou da oração, não consegue mais ficar ali porque tem que trabalhar. Deixa a oração ligada e deixa o seu potinho do lado. Você pode não estar trabalhando, isso, mas o pessoal que está orando vai estar consagrando. Por quê? Eles vão fluir no espontâneo do Espírito Santo, orando por cura, por tudo isso. Mas tem pautas fixas, que é pela vida de vocês que vão estar na oração, pelo pote da conquista de território, né? Eles vão estar orando, apresentando. A cada 3 horas eles vão estar apresentando. Eles vão estar apresentando também a casa de vocês que está chegando à oração. Vão estar apresentando também o PDF de vocês e os pedidos de oração que você colocou ali. Então, queridos, esse é o maior, tá? É o maior ato profético, tá bom? Olha, você pode comprar um pote de plástico, um pote de vidro. Ele precisa ser novo, tá? Para que você coloque a intenção de que isso representa algo novo que Deus está fazendo, tá bom? O óleo, você vai comprar ou azeite de oliva, ou azeite virgem, extra virgem de oliva. Não pode ser óleo de cozinha, tá? Porque tem que ser o azeite da oliva, certo? Ou você pode usar esses óleos, certo? Que são comprados para unção mesmo, certo? Então, presta atenção. Nós vamos fazer... você que trabalha de noite, talvez não vai poder estar, fica com o seu coração em paz. Nós vamos consagrar essa madrugada próxima. Você está todo dia? Então, nós vamos consagrar essa madrugada, a próxima madrugada, todos os dias. Então, pode ser de acrílico, de plástico, de acrílico, perfeito, tá? Então, esse vai ser um ato profético. Você não vê nas igrejas um pote cheio de óleo, com o nome, as cartinhas? É desse jeito que faz, queridos. Apóstolo, mas eu posso fazer? Você não crê em Jesus? Você não está rendido em Cristo? Você não tem autoridade no nome de Jesus? Você pode. Porque, queridos, para com esse negócio que só um pastor pode. Nós vamos consagrar na madrugada. Mas você mesmo sozinho podia consagrar sozinho. Mas tem gente que se sente mais confiante, quer fazer com todo mundo. Então, ali quando eu estiver orando essa madrugada, vai pôr a mão no seu potinho, eu consagro, Senhor Deus. Declaro isso que a apóstola disse, em nome de Jesus. Tal. E aí, o que você já pode começar a fazer? Escrever o nome das pessoas. É tipo a campanha do resgate, só que mais intencional. Escrever o nome dos bairros, escrever o nome do prefeito, da esposa dele aqui. Escreve o nome de pessoas dentro da sociedade que você lembra, pessoas difíceis. Põe o nome dos bruxos, dos macumbeiros, dos satanistas, põe o nome de todo esse povo e declara que Jesus vai resgatar esse povo. Porque o testemunho desse povo é o que vai trazer o impacto, tá? Nós vamos profetizar que o Brasil vai ser a terra, tá? Que vai resgatar mais pessoas dentro do ocultismo que qualquer lugar do planeta. Nós vamos profetizar que o Brasil não vai ser só celeiro de avivamento. O Brasil vai ser o maior resgatador de bruxo, feiticeiro, satanista, macumbeiro. Nós vamos clamar as pessoas mais difíceis. Coloca lá, Senhor, eu reivindico aqui os drogados, os mendigos. Eu reivindico a vida dessas pessoas. Eu reivindico aqueles que estão no sanatório, estão internados, aqueles que foram atestados com loucura, mas nós sabemos que são demônios que estão ali. Então nós vamos orar por essas pessoas, nós vamos clamar. Coloca o nome de pessoas que estão doentes e declaro, coloca o nome da pessoa e declaro, já está curado. Presta atenção. Você quer ser profético, você precisa falar o que já é. Tem alguém com câncer? Maria. Obrigada pela cura da Maria. Já agradece, já declara ali. Já está curada. Já está. Porque no mundo espiritual já está. Falta fazer o download aqui para a terra. E talvez essa campanha é o que vai trazer a fé no coração dessa pessoa. A visitação do Senhor. E eu creio. Então, coloca a sua área da sua vida, a área financeira, a área profissional. Coloca. Talvez o seu desejo aí na conferência, você quer recurso. Fala, Deus, me dá recurso
para mim estar na conferência, e eu profetizo que eu já estou naquele local, naquele lugar, vivendo tudo aquilo ali, amém? Isso aqui é uma campanha que nós vamos fazer para gerar o óleo, o maior óleo da história que esse ministério já teve. Nós estamos orando por todos os preletores que vão vir de fora, né? Nós vamos ter o David Gava, nós vamos ter o Emanuel Carranco, nós vamos ter grande homem que ministra sinais e maravilhas, nós vamos ter Jordan, a Juliana Nogueira, os profetas, né? Hernani Santos, Hernani Acosta. Nós vamos ter grandes homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão vir de outros lugares da terra, de outros, né? O Emanuel vem do México, o Gava vem da Europa, mas ele é africano. O Hernani Acosta vem da Argentina, o Hernani Santos vem do Brasil, é o único preletor brasileiro comigo, né? Eu também vou estar ministrando, vocês já estejam orando pela minha vida, vai ser o maior serviço de libertação de todos os tempos. Então, nós vamos estar ministrando, e gente, se preparem, porque vai ser algo estrondoso, vai ser algo assim sobrenatural. Então, aumenta a expectativa do seu coração. Então, nós vamos, olha só, o nível de consagração dessa conferência, nós vamos estar orando 90 dias. Se fosse 24/7, seriam 13, 24/7. Então, o nível de expansão aumentou muito, tá? Então, esse ato profético representa intercessão cirúrgica, intercessão estratégica. Intercessão estratégica, pode anotar aí o que significa esse ato profético. Intercessão estratégica com toma de território, tá? E aí, toda vez que você vai orar, você vai botar a mão no pote. Sua mão carrega poder, querido. Sua mão é profética. Bota e ora em cima, suas palavras têm impacto. Você já consagrou o óleo, você já apresentou o pote, suas mãos estão ali, suas palavras. Então, saiu, deixa a oração rodando ali pertinho do pote e você vai ver o que Deus vai fazer. É porta aberta, é sinais e maravilhas, amém? Coloque Israel, coloque todas as coisas, queridos, amém? Então vai ser um tempo extraordinário, tá? E olha só, o Jordan da República Dominicana, isso, vai ser algo extraordinário. Você quer, talvez você ora pelos seus clientes lá da sua empresa, do seu trabalho, coloca lá os seus clientes, coloca a sua empresa, coloca o seu trabalho, coloca tudo que está debaixo da sua mordomia. Talvez você está tentando vender um terreno, não consegue, bota o terreno lá. Bota tudo que você pode dentro desse potinho e compra óleo para cobrir, certo? Compra o óleo para cobrir. Isso gente, esse tipo de coisa eu não podia nem estar falando aqui porque tem muita gente religiosa, muita gente, sabe? Isso aqui é para quem tem fé. Nós vamos orar 90 dias, tá? 90 dias, ininterrupto. Que hora que para, não para. E a hora que tá trocando o link, nós vamos ter uma pessoa que é uma atalaia, é a pastora Célia, ela vai estar orando nesse momento, cobrindo todos. Você fala, parou a oração, mas tem alguém orando naquele momento. Por mais que não esteja ali, mas tem alguém orando ali naquele momento que o link cai e está sendo gerado o outro. E aí toda madrugada, 3 horas da manhã, você vai ter o link lá nos grupos. Ou você pode entrar diretamente pelo canal do Ministério Global Fire, porque é ali que vai ter a oração. Então você pode entrar diretamente. Passa para as pessoas, queridos, convida as pessoas, fala, olha, vai ser 90 dias, coloca essa oração na tua casa. Você não tem noção do impacto que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida, tá? Então nós vamos estar gerando óleo de unção, vamos estar orando por libertação, por cura, por restauração, mas toma de território, amém? Então nós vamos tomar o território do globo da terra nessa campanha. Glória a Jesus, aleluia, bendito é o Senhor. Então, queridos, se você é uma pessoa mais religiosinha, não entra, não participa, tá? Se você entende o profético, entende o que é um ato profético, entende o que é uma campanha de oração, vem pra cima, que eu falo pra você. Você nunca mais será o mesmo. Amém? Glória a Deus. Amém? Nós vamos passar 90 dias, tá? Orando por esse pote de oração, orando por essas pessoas. E outra, o propósito dos 90 dias não é sobre o pote. É sobre a nossa conferência, é sobre o óleo novo que Deus está trazendo sobre a terra, é sobre o avivamento que Deus está fazendo. Então isso é
alguns atos proféticos nós vamos estar fazendo. Nós vamos fazer outros atos proféticos, tá? No decorrer desses 90 dias, que eu vou estar falando. Às vezes, na madrugada, eu falo, gente, fica de pé, dá 3 passos, isso e aquilo. E é muito poderoso, tá? São atos proféticos, amém? Você que é profético, se prepara para viver um tempo sobrenatural. E olha só que lindo. No sábado, no dia do seminário, o relógio já vai ter começado. Então, você que vai estar no seminário, nós vamos ser cobertos de oração. Então, eu vou pedir em específico para aquelas pessoas que estiverem nas janelas estarem orando, tá? Por nós que vamos estar ali no seminário, para vocês, né, serem libertos, para gerar uma atmosfera de cura, de libertação, para Deus me dar ainda mais destreza no ensino, para que seja cirúrgico, para que todos consigam assistir até o final, para que todos sejam libertos e no final você venha receber uma grande transferência de unção, amém? Então eu vou clamar ali, pedir para eles estarem orando em específico a partir das 2 horas da tarde, tá? Na verdade, a partir do meio-dia eles já vão começar a orar e vai até meia-noite, porque eu acredito que nós vamos passar mais de 7 horas e nós vamos orar. Vai ser o maior serviço de libertação da história, amém? Porque vai ser sobrenatural. Então, isso, queridos, faz toda a diferença no ministério, na vida espiritual. Então, não tem como gerar óleo sem oração, sem jejum, sem consagração. Eu já enviei o PDF para vocês, expliquei ontem o PDF. O PDF está em todos os nossos grupos, você vai imprimir, você vai anotar, você vai ver qual é o jejum que você vai fazer. Ali eu deixei um jejum como padrão, tá? O jejum vai dar uma da tarde às 6 horas da manhã. Jejum, a proposta é sem glúten, sem lactose e sem açúcar e sem adoçante. Tem um real motivo para cada uma dessas renúncias, mas isso eu sei que é somente para quem entende o significado profético de todas as coisas. Amém? Glória a Jesus, vocês estão comigo? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Põe aí qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou responder a vocês, amém? Coloca aí, aleluia. Queridos, atos proféticos são feitos assim. Lá para Global, eu já comprei, né amor? A gente comprou os potão de vidro enormes, enormes. Pensa nos potes, eu tô pensando até em usar aquele. Eu já pensei nisso. Ah, nós vamos usar aquele. Não, então o nosso é um de 50 litros. O nosso é um de 50 litros, tá? Então, amor, é óleo no mundo, hein? É óleo no mundo. Mas aí a gente vai colocando conforme, né? É. Nosso é enorme, nosso é daqueles grandão, tá? Certo? Gente, tá tudo lá no PDF de você, certo? Você vai pegar o PDF e você vai, tá? Ler. O jejum é um jejum modelo espiritual, para edificação, e intermitente. Se ele é intermitente, ele não pode ter açúcar, não, ó, açúcar que eu falo é, por exemplo, da 1 da tarde às 6 da manhã, você só pode tomar um chá sem açúcar, sem adoçante, um café, uma água, não pode Gatorade, não pode água de coco, não pode nada que tenha açúcar, porque senão quebrou seu jejum, criatura. Quebrou seu jejum. A intenção é que você fique, se você não dá conta desse tempo, o que você vai fazer? Se você não dá conta de ficar esse tempo, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma janela menor. Aí cada um faz o quê? Dentro da sua resistência, dentro da sua capacidade. Amém? Não pode fazer jejum de 2 horas, 3 horas. Né, apóstolo? 4 horas. Aí, apóstolo, uma pastora minha fazia jejum de 4 horas. Isso não é jejum. Falar que fazia de 1 hora. Gente, jejum de 1 hora não é jejum. Jejum de 2 horas. Ó, eu vou falar pra você o que pode ser considerado jejum. A partir de 8 horas. 8 horas, tá? Que eu, sem ter açúcar e gorduras. Ou seja, se você, nessas 8 horas, puder tomar líquido, você vai tomar uma água, um café sem açúcar e sem adoçante, um chá sem açúcar e sem adoçante. É isso que não vai quebrar o seu jejum, certo? Tá? Ó, aonde você pega o PDF? Vai nos nossos stories, baixa o Telegram. Todos os nossos grupos estão com esse PDF lá. Então você consegue nos nossos grupos por aí. Amém? Vai lá nos nossos stories, você vai baixar o Telegram e você vai conseguir pegar. Eu vou reenviar para vocês lá. Amém? Certo? Glória a Deus. Gente, vai lá, lê o PDF. Faz o trabalho bem feito. Lê, vê o que é, se dá conta, não dou conta, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. É isso.
Amém? Você não precisa fazer o jejum igual e tá lá. Você pode fazer, talvez para você é muito pesado. Você não jejua. Você aprendeu a jejuar 4 horas, que não é jejum coisa nenhuma. Você aprendeu a jejuar 2 horas. Onde que isso é jejum? Isso aí, queridos. Ó, fala pra mim. Você almoçou. Aí existe esse negócio de tomar o café da tarde. Entre o café da tarde e o almoço é 4 horas. Aí você fala pra mim que você jejuou 4 horas? 4 horas você fica tranquilamente. Entre o café da manhã e o almoço é 4 horas. Pelo amor de Deus, gente. Se não doer na tua carne, não é jejum. Se não te fadigar na alma, não é jejum. Se não doer em você, não é jejum e Deus não recebe, não tem efeito nenhum. O jejum, o propósito dele é esmagar a tua carne, a tua alma, para você se fortalecer no espírito. Amém? Então você aprende a fazer certinho, lê o PDF, vou enviar para vocês novamente lá nos grupos, tá? Amo vocês. Uma semana abençoada, poderosa. Lembra, põe a sua casa em ordem. Essa semana nós estamos entrando no mês de Nissan. Amém? Glória a Jesus. Então, dia 18 ao pôr do sol, nós entramos no novo mês de Nissan. Né? Esse mês, que é um calendário de um novo tempo, uma nova estação. Então, um dia abençoado, um dia poderoso. Beijo, beijo, amo vocês.